Bom, retomamos agora então para falar um pouco sobre a questão das imagens. Como eu antecipei para vocês, é um capítulo bem maior do que os outros que a gente trabalhou até agora, porém também é um capítulo que vai estar muito relacionado e vai ter muita informação redundante ou complementar, na verdade. Acho que redundante nunca é, né? A gente sempre acrescenta. Em relação às disciplinas de fotojornalismo que vocês têm aí por 2 semestres na grade de vocês. Então hoje a gente vai fazer esse panorama que o livro traz. Não vou também me deter aos pontos, por mais que eles sejam complicados, não vou me deter muito, a gente pode trabalhar aí depois em relação às dúvidas que vocês tiverem, mas eu entendo que são conteúdos que vão ser tratados com mais profundidade nas disciplinas de fotojornalismo. E por que a gente traz eles para cá então? Nós estamos vendo essa relação do mundo das imagens com o mundo do conteúdo, e as imagens fotográficas, as imagens produzidas por dispositivos fotográficos, elas são, ainda mais nos tempos de celulares, a principal matriz de informações visuais do nosso mundo. Tá bom? Então é importante, para tratar uma coisa, a gente entender todo o processo e resgatar as informações. O que vocês já sabiam é informação que vocês vão resgatar para conectar com o que a gente está aprendendo, e as que vocês não sabiam, que vão aprender ainda na disciplina ou que não aprenderam na disciplina, são formas complementares aí da gente trabalhar de uma forma holística dentro do conteúdo do curso, né? A ideia, inclusive, é que o curso seja todo assim, as matérias elas se conectem, elas tenham essas adjacências, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre o mundo das imagens. Vou abrir aqui também meu conteúdo. Essa é uma foto muito interessante, vocês, quem lê o texto lembra, né? É uma foto dramática. Ela revela aí olhos de uma pessoa que morreu. Ela foi tirada como uma forma de projetar uma luz para tentar identificar quem estava lá naquela condição. E o resultado dessa foto, que ainda foi feita em filme, ou seja, ela foi revelada, é essa cena triste, né? A legenda no texto diz o seguinte, que uma imagem forte não descreve simplesmente as emoções, ela as cria. Então não é só a emoção ou a informação emotiva, afetiva que ela cria, né? Que ela transmite. Ela mesma em si, a imagem, cria essa emoção. Nós somos indivíduos textuais, de uma forma geral, toda a nossa sociedade é trabalhada com atenção voltada para as habilidades linguísticas na criação e na educação. Então, a nossa educação visual ela é muito deficiente, porém existe uma esperança. Ele fala que a esperança não morre. A atenção voltada para as habilidades linguísticas na criação e educação a atenção pode ser superada pela igualdade entre o verbal e o visual. Nós somos mais educados no verbal do que no visual, mas existe uma esperança, sim. Ok? Aqui nós temos imagens de pintura. A criação de Eva é de Michelangelo, de 1510. Em seguida, nós temos um antigo daguerreótipo de 1837. Também os primórdios da fotografia. E a famosa foto de Nick Ut reproduzindo um ataque com napalm no Vietnã. Napalm é uma bomba incendiária e foram recursos, entre eles o agente laranja e as bombas de napalm usadas pelos americanos que estavam perdendo, não conseguiam avançar nessa guerra, só que são técnicas cruéis que não identificam civis e militares. Tá? Só um parênteses histórico, mas as fotos elas sempre foram usadas para nos influenciar. Os contextos costumavam ser e ainda são a religião, a ciência, notícia e propaganda. Então esses são 3 exemplos aí. Uma coisa muito importante que o autor aí lá nos anos 2009, 2010 coloca como amadorismo
é o fato de que, na época, principalmente as câmeras digitais e um ou outro celular melhor, eu lembro que eu tive um Nokia 5800, que era o suprassumo do que existia de telefone, né? Era um dos primeiros smartphones, o pessoal não conseguia acreditar que eu estava vendo e-mail e tal. Já tinha uma câmera razoável, um lixo comparado com o que a gente tem hoje. Mas a partir do momento em que as câmeras passaram a estar nas mãos das pessoas, principalmente com as câmeras digitais, o volume de imagens produzido ele passou a ser muito grande. Isso influenciou profundamente a própria situação das empresas e das agências que lidavam de forma sempre muito profissional com isso. A gente está numa fase posterior à fase descrita pelo autor desse livro, né? Hoje a gente vê, inclusive, a Rede Globo, por exemplo, que tem um padrão altíssimo, né? As imagens da Rede Globo, eu estudei com um diretor de fotografia da Globo, das novelas da Globo, Jorge Monclar. Eu fiz um curso de fotografia para cinema e para dramaturgia com ele, e eu lembro ele explicando o nível, né, de precisão e de perfeição conhecido como padrão Globo. Mesmo a Globo hoje tem a possibilidade e usa com bastante frequência imagens produzidas por celulares, independente da qualidade. E os celulares, por sua vez, estão captando imagens de uma forma absurda, né? Eu mesmo fui purista, eu era contra a foto de celular, e hoje o que a gente faz com o celular, eu vou mandar no grupo para vocês uma imagem que eu fiz ontem no meu celular, que nem é grande coisa e que é impressionante. Umas décadas atrás, seria vendida por um bom preço aí para agências de fotografia. Mas o fato é que o amadorismo inundou o mundo de imagens, né? Você tem, a gente está falando de um mundo onde o Instagram ainda nascia, era uma rede social brasileira, mas eu lembro ainda do Instagram em 2010, 2011, e a gente pensar que hoje praticamente tudo é baseado nas imagens e nos vídeos produzidos por amadores que somos nós. A gente tem nesse texto aqui um prenúncio das coisas que estavam acontecendo e que de fato se concretizaram. Nós temos aqui um exemplo de como foi essa transição dos mundos. Nós temos uma foto profissional de um dia em que a Al-Qaeda cometeu ou assumiu pelo menos um ato terrorista em Londres. Do lado esquerdo, The Guardian, que é um jornal tradicional, vocês conhecem. Aproveitem aí para já analisar a tipografia dele. Eu acho que depois da aula de tipografia todo mundo fica olhando para a tipografia, né? Pelo menos eu sou assim. E aí do lado direito nós temos imagens de um vídeo postado no YouTube por pessoas que passavam na hora, e também uma outra imagem que, se não me engano, é do interior do ônibus, não sei se foi produzido por alguém, mas mostra o poder desse amadorismo mudando o protagonismo nessa questão do relato do fato. Isso acontece de uma forma muito grande no jornalismo como um todo, não é só no mundo das imagens, né? Existe uma mudança muito grande, e a questão da imagem é o melhor exemplo, talvez é o principal exemplo, de que o cidadão comum ele não tem mais uma relação com a imprensa só de receptor, ele quer atuar como participante. O receptor hoje, nas mídias, ele não é um receptor passivo, ele quer participar. Isso é um fenômeno que é antigo já, para vocês vocês já cresceram dentro desse mundo. Começou com a questão dos blogs, depois vieram os blogs com permalink, que são links permanentes. Antigamente você tinha um blog em que você escrevia a sua vida e ficava tudo ali, você tinha que rolar para baixo para ver as coisas antigas. Depois você começou a poder postar coisas na internet com link individual para cada postagem. Aí os wikis, que são plataformas de colaboração, as redes sociais. Isso parece muito comum, até antigo para vocês, mas o mundo há um tempinho atrás, para você conseguir ter uma audiência que fosse de 1000 pessoas, você precisava ser dono de uma rede milionária ou de uma gráfica
para imprimir o seu panfleto aí, seu jornalzinho, seja lá o que for, ou ser dono de uma rádio, uma emissora ou uma televisão com um transmissor caríssimo, com um processo burocrático e super difícil para você ter uma concessão. E se você não tivesse isso, o máximo que você ia fazer era imprimir as coisas em casa e distribuir na rua. E as coisas seriam muito provavelmente jogadas fora. Hoje não, hoje você tem uma pessoa que faz um vídeo e que eventualmente vai viralizar, e esse vídeo vai ser visto no mundo inteiro. Tá? Não preciso dar exemplo para vocês, vocês conseguem tranquilamente pensar nisso daí. Então, as pessoas elas não querem mais se ver como consumidoras, mas como os participantes. Isso transfere o centro do poder da mídia tradicional para a mídia pertencente aos cidadãos ativos e engajados. Aqui cabe um parênteses muito importante. Eu estudei muito sobre essa questão para entrar como professor da Federal. A vaga que eu entrei era exatamente sobre medialivrismo, um dos temas. Ele era sorteado na hora. 10 temas a gente tinha que estudar. Eu estudei bastante, foi o tema sorteado, eu escrevi sobre isso na minha entrada. Acabou que eu até transformei isso num mini curso e tudo mais. Na época que eu entrei na Federal, 2013, a gente ainda vivia uma euforia de acreditar que isso era algo totalmente bom, totalmente positivo. Na época a gente odiava a Rede Globo, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. E a gente queria, por meio da transformação na internet, criar uma nova dinâmica, uma dinâmica que alguns chamam de peer-to-peer, que é o mesmo sistema de torrent que você baixa de alguém, você não está baixando de um servidor especificamente. A gente tinha a ideia de que a gente, como uma sociedade em rede, como o Manuel Castells descreve, a gente teria a capacidade de produzir conteúdo de um para o outro, e essa grande rede seria maior que qualquer grande empresa e que o capitalismo informacional e etc. Bom, vocês já perceberam que não deu muito certo, porque como foi muito bem observado, a internet, eu esqueci quem foi o escritor italiano, famosíssimo. Bom, eu vou procurar aqui na internet enquanto eu falo para vocês, vou tentar não deixar ninguém perceber que eu estou pesquisando. Mas ele disse que a internet deu voz a milhões de imbecis. Quer ver? Internet, voz, imbecis. Ok? Vou pegar a frase direitinho do Humberto Eco. O drama da internet é que as redes sociais dão direito à palavra a uma legião de imbecis, que antes falava apenas em um bar e depois de uma taça de vinho sem prejudicar a coletividade. Cara, o mundo é muito complexo. O mundo é muito complexo, porque por um lado a gente tinha a circulação de informação, que era para ser um bem público, concentrada nas mãos de empresas como a Rede Globo, a CNN, Record, enfim, conglomerados de mídia que tinham o poder de dizer o que era ou não notícia. Isso não é legal, a gente sabe, isso não é legal. De repente, a gente tinha uma esperança de que a coisa mudava, mas agora a gente tem um ambiente tão desenfreado de produção de conteúdo que aquele imbecil que falava no churrasco, ele está sendo ouvido. E ele está sendo ouvido por milhões, e os outros imbecis acham um imbecil que pensa igual a ele e criam uma bolha de imbecis que jura que aquilo é a realidade. Não vou entrar em polêmica, vamos falar de uma coisa que é um consenso aqui. A Terra é redonda, correto? Sempre existiu o terraplanista, mas eles se uniram agora, porque eles não precisam mais de uma mídia, eles podem fazer um post, se encontrar aí numa gulgada e ficar se retroalimentando com o estrume científico que abastece as ideias que eles têm a respeito do formato do planeta Terra. Tá? Então, no campo das imagens, para a gente retomar o tema da nossa aula, isso trouxe uma inundação e trouxe uma mudança na forma como a gente encara a comunicação por meio das imagens. Vamos retomar lá. A imagem visual é a primeira parte do processo de percepção das imagens. Tá? Ela é criada quando a realidade atinge a nossa retina. Vamos pensar nessa primeira parte como um processo que é fisiológico, inclusive. É aquela frequência eletromagnética produzida pela luz refletida num objeto e ela atinge a nossa retina.
ela se torna uma imagem interna, que é o segundo passo, por meio da interpretação e associação que a nossa cabeça faz, né, com base no nosso conhecimento prévio, na nossa cultura e etc. E, por imagem técnica, a gente tem o conceito dessa imagem que está trazida para o papel, ou para uma tela, ou para uma película de filme. Então, são 3 modalidades e também podem ser entendidas como 3 etapas diferentes. Você pode pegar uma imagem técnica, olhar, ela vai ser uma imagem visual e ela vai se tornar uma imagem interna. Mas é interessante a gente separar esses 3 momentos da imagem para poder perceber como que é a interação entre o receptor e a imagem. No caso da imagem técnica, existe um processo de construção, que é como a imagem é elaborada. Existe a função, que é a adaptação da imagem à arte, à notícia ou à publicidade, e a circulação, que é o momento em que os receptores consomem a imagem em diferentes mídias. As imagens, elas constroem mensagens, algumas bem fortes, como a gente tem enfatizado bastante, e também as tornam possíveis, ou seja, uma informação que você poderia descrever os efeitos de uma erupção de um vulcão no Chile. Jamais a descrição teria o poder das imagens. Estou falando isso, eu fui uma vez, eu ouvi, li bastante sobre a erupção do Licancabur em 2016, se não me engano, 2015, e em 2016 ou 2017 eu estive na beira nos pés do vulcão e vi casas que foram destruídas por uma pedra só que voou por quilômetros e quilômetros, e aquela imagem é muito mais surpreendente. Você não tem como presenciar um fato. A imagem técnica é o meio mais eficiente de você aproximar um público de um fato. Por isso que a televisão e o fotojornalismo, eles são tão relevantes, apesar, por exemplo, do audiojornalismo, da plataforma de áudio ser muito mais eficiente em outros aspectos, de captação e tal. Mas a imagem, ela torna possível uma nova realidade interna. A imagem, ela cria uma realidade dentro do receptor a partir do momento que ela é internalizada. E nisso a imagem é imbatível. Vamos pensar sempre em imagem, quando eu falo imagem, não só foto, mas o vídeo também, que é uma imagem em movimento, ou é uma sequência de frames, né, uma sequência de quadros. A mensagem da imagem, ela pode ser informativa. Ela passa uma informação relevante sem juízo de valor. Nós temos como exemplo aqui a enchente que foi decorrente do furacão Katrina em 2005 nos Estados Unidos, sobretudo no estado da Louisiana, que foi uma catástrofe. Ele foi rebaixado a uma categoria inferior, e na hora que ele encostou na costa da Louisiana, ele se tornou um furacão de nível 5 ou 6, sei lá, e devastou uma região que é uma região onde há bastante bolsões de pobreza e está toda na beira de um rio, e a situação foi essa que as imagens mostram aqui. Então a mensagem, ela pode vir no formato informativo, que é essa tentativa de mostrar mais friamente os fatos. Então aqui nós estamos vendo uma cidade alagada, a água está por cima das casas, os escombros mostram que não é só uma enchente, passou um vento forte pra caramba aí, que foi arrastando tudo, foi derrubando tudo, e a situação é complicada, é muito complicada. Essa é a foto informativa. A foto explicativa, ela explica uma ação, situação ou série de eventos. Naturalmente, não tem aqui como fazer uma foto retroativa para mostrar o momento em que o vento bateu lá, mas você tem outras maneiras de contar. Ok? Isso aqui é um estádio muito famoso lá, o Superdome, lá em Nova Orleans, no estado da Louisiana. E aqui mostram carros ainda tentando circular, mostra um símbolo da cidade coberto de água, e foi nesse mesmo Superdome que as pessoas desabrigadas foram acolhidas numa operação enorme humanitária aí da Defesa Civil e tudo mais. Então essa imagem, ela explica.
ela traz outros elementos, ela traz aí a população interagindo com isso, e a população, não sei se dá para perceber aqui, mas tem ali, tem um risquinho onde é um vão, uma passarela que está lotada de pessoas, provavelmente numa fila por alimentos e tudo mais. E a imagem ela pode ser diretiva, é uma imagem que indica ou encoraja uma opinião. Vou dar um exemplo antes de mostrar aquela imagem da Dilma sendo perfurada por uma espada, né, numa ilusão de ótica. Ela é um exemplo de uma forma de trazer uma opinião editorial do Estadão para aquela informação que eles estavam transmitindo. Né? Eles indicaram para você, eles dirigiram você a observar a tensão que existia na época entre o governo petista da Dilma e as Forças Armadas. Bom, voltando a Nova Orleans, nós temos essa foto aqui. Ela causa revolta. Nós temos um corpo boiando, nós temos um cachorro sendo alimentado e recebendo água, ainda preso ali, porque provavelmente é um cachorro com um dono que estava perdido, em uma ponte ou viaduto, né, a gente não sabe, na cidade de Nova Orleans. Talvez aqui fora de contexto a gente não entenda muito o poder dessa foto, mas essa foi a grande derrocata do governo George W. Bush no seu segundo mandato. Enfraqueceu muito os republicanos, porque se trata ali, o Sul é um bolsão republicano, e a ação lenta e reticente do governo americano possibilitou que muitas pessoas morressem. Isso é uma coisa que é muito séria em política, né? Quando a gente faz críticas e reivindica aí, em relação ao corona uma atitude mais efetiva do governo federal, a gente não está brincando. O governo americano poderia ter mobilizado esforços maiores para remover as pessoas da área do furacão, tá? Como fizeram na costa leste alguns anos depois. E posteriormente também o Estado demorou muito tempo, o governo federal no caso, demorou muito tempo para trazer algum alívio para a população de Nova Orleans. Então essa foto, considerando esse contexto que eu estou falando para vocês, ela sim conduz, ela não está mostrando a amplitude da enchente, como aquela primeira foto das casas, ele não está explicando a dinâmica do que está acontecendo ali no Superdome, na vida após a enchente. Ela está te dirigindo para um choque. O choque de ver uma pessoa morta boiando, um cachorro amarrado e pessoas aí no meio do lixo retomando uma vida numa situação muito precária no país que era, até um tempo desses, o mais rico do mundo. A formação expressiva, ela transmite emoções fortes, tá? Então aqui nós temos a expressão, a imagem expressiva, que são pessoas na rua retomando sua rotina praticamente num lixão. Talvez não seja tão chocante para a gente que está errado, tá? É uma imagem expressiva, porque nós, como latino-americanos, já estamos mais acostumados a lidar com as imagens de pobreza. Mas isso aqui é um maravilhoso Estados Unidos da América. A imagem tem uma retórica, é como se a imagem ela pudesse conversar com a gente, conversar com o receptor. Essa retórica, ela traz alguns nomes estranhos aqui, mas que são figuras de linguagem que a gente estuda na língua portuguesa também. A imagem pode ser representativa, ela mostra um fato, ela pode ser metonímica, que esclarece ou tenta esclarecer um fato, ela pode ser sinedóquica, que indica algo e prova, ou metafórica, que compara. Aqui no texto a gente tem exemplos do meio da publicidade. Tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para falar com vocês, tem que ficar indo e voltando, né? Tem que cota para mim, cota para o texto. Mas as imagens que a gente tem no livro, elas são mais, diferente das anteriores, elas são
voltadas para publicidade. Tá? Então é interessante, a nossa formação está cada vez mais holística, né? A gente tem muita interface com a publicidade também, mas não se preocupem em tentar entender como isso seria dentro do jornalismo, porque, como eu falei, são conteúdos que vocês vão rever também dentro de outras disciplinas. Essa é uma imagem, aqui nós estamos falando de uma campanha da Volvo. A Volvo, assim como o Bo Bergström, que é o autor desse livro, é sueca, né? A Volvo é uma marca sueca, super reconhecida, tem um processo industrial muito peculiar, tem uma série de características aí de qualidade. Eu vou pausar para fechar a janela aqui, que está muito barulho, só um segundinho. Ok, acho que melhorou aqui. Então aqui eu tenho um Volvo, um modelo X da Volvo, eu não me lembro exatamente, carro lindo, mas eu tenho uma foto que poderia estar aqui, poderia estar no meu OLX se eu estivesse desapegando do meu Volvo. Mostra o carro, suas curvas, uma iluminação interessante, mostra a beleza dele. Aqui nós temos um exemplo já do jornalismo. Tá? Esse daqui é a porta do Palácio do Eliseu, ou Champs-Élysées, que é a sede do governo francês. Então a metonímia ela funciona dessa maneira. Essa imagem ela não está revelando os detalhes do portão ou da arquitetura francesa. Ela é uma referência ao poder na França. Então quando você fala, por exemplo, que no Palácio do Eliseu a resistência ao acordo com o Mercosul passa pela questão ambiental no Brasil. Você não está falando do palácio, você está usando a figura de linguagem, né, de atribuir um sentido a um objeto, a um lugar físico, como sinônimo de poder. Tá? Então, mostrar uma imagem de um governo como uma fila de pessoas de terno seria uma coisa muito chata. A metonímia tem uma solução. O Palácio do Eliseu, que na verdade é a residência oficial do presidente da República Francesa, é uma forma melhor de falar sobre o Estado e sobre o poder na França. Tá? Aqui nós temos uma imagem cinedóquica, que ela nos permite construir o todo a partir de uma parte. Deixa eu ver se eu tenho a da gaivota. Não tenho a da gaivota, puxa vida. Um gondoleiro, vocês estão vendo aqui, eu peguei imagens diferentes, tá? Para Cinedo aqui, eram para estar em slides diferentes. Aqui à esquerda eu tenho uma figura bem interessante que vocês entendem. Talvez as duas imagens vão ficar claras para vocês. As duas da esquerda, elas mostram o quê? Duas pessoas juntando as escovas de dente, né? As escovas estão até aí meio que se afagando, né? Uma ideia de um casal. E do lado direito, basta eu ter um gondoleiro aí com uma camisa listrada e um chapéu tradicional. Mesmo que eu não mostre a gôndola inteira, mesmo que eu não mostre a cidade, vocês sabem onde eles estão. Eles estão em Veneza, isso mesmo. Lembre que isso é uma gravação. Se você está respondendo a uma gravação, provavelmente você precisa procurar uma ajuda, tá bom? Eu também tomo remédio e faço terapia, não tenho nada contra, só quando você está conversando com uma gravação, isso pode ser algo grave. Aqui nós temos também outro exemplo, que é o Absolute Venice, né? Veneza Absolute, é uma campanha para a vodka da Absolute. Veneza, além dos canais, é muito famosa por seu carnaval, e nós temos aí um grupo de pessoas, como se fosse um carnaval veneziano, formando essa garrafa tão tradicional aí da Absolute, que meio que saiu de moda, né? Mas ela também representa um todo, uma parte para um todo. A metafórica já é um pouco diferente. Então, eu estou falando do Volvo 850, vocês viram a foto do Volvo 850, é um carro que eu nunca vou ter, nem vocês, mas é um carro lindo. Qual característica do carro vocês podem perceber nessa foto que sequer mostra o carro, mostra uma flecha?
mostra que ele é bom para atirar no peito de alguém, numa invasão de um castelo, mostra que ele é o quê? Rápido. Tá? Mais uma vez, você está respondendo a uma gravação, você precisa se preocupar, mas mentalmente responda. Ele é um carro? Isso, veloz, parabéns. Essa é a retórica metafórica da imagem. Você pega uma característica que não é própria do carro, você pega uma figura, uma representação, uma imagem que não é um carro e você associa por meio de um valor que seja compartilhado. Lembra daquela questão do triângulo da intenção, recepção e proximidade? Evidentemente que as pessoas precisam entender que uma flecha é veloz. A gente, nas culturas ocidentais, de uma forma geral, vai entender da mesma maneira, né? Os suecos, os europeus entendem da mesma forma que nós. E aí nós vamos passar aqui para uma parte já mais entrelaçada ainda com as disciplinas de fotojornalismo e fotojornalismo 2, que é as perspectivas de janelas e espelhos, e eu vou fazer uma exposição bem rapidinho sobre isso, porque não é tão relevante para o nosso trabalho, para a conclusão do nosso trabalho nessa disciplina, mas pode ajudar vocês a rever o que vocês já sabem e abrir algumas portas para as disciplinas de foto, tá bom? Janelas e espelhos. Vocês entenderam como funciona essa perspectiva das janelas e espelho dentro da fotografia? Aqui a gente tem uma foto antiga de um parque de diversão. Para a gente não parece tão divertido, para a gente parece mais fantasmagórico, mas no contexto da época era um parque de diversão com a sua prerrogativa de divertir as pessoas. E aí nós temos uma montanha-russa, também vista de fora. É uma montanha-russa que hoje também não parece muito atrativa, mas é uma montanha-russa bem bonita. E ela está revelando um contexto mais amplo aqui. Enquanto a janela ela vai mostrar essa montanha-russa na sua forma contextual aí dentro do parque, o espelho ele vai mostrar a mesma montanha-russa, mas como se ela refletisse uma realidade da mesma forma que ela te insere nessa realidade. Ok? Nesse sentido também nós podemos pensar a imagem em primeira pessoa, que coloca o receptor como se ele estivesse aí participando, estivesse dentro desse brinquedo, dentro dessa montanha-russa. Terceira pessoa, apesar de estar escrito errado aqui, que mostra a montanha-russa aí funcionando e as pessoas olhando de fora como quase como uma onipresença dentro daquela cena, tá? Então são duas separações. Bom, a gente tem janelas e espelhos é uma coisa, primeira pessoa e terceira pessoa é outra coisa, e aí nós temos aqui em relação ao formato, a gente tratou isso dentro das composições e dentro da imagem também é muito importante. Nós temos uma imagem que pode ser horizontal, ou paisagem, e vertical, retrato, com as mesmas características que a gente falou anteriormente. Da mesma forma, o quadrado, que se popularizou muito em tempos de Instagram, ele tem aquela característica estática, né, e permite e demanda uma composição dos elementos fotografados que gerem algum movimento. Aqui nós temos um exemplo de como as imagens de paisagem, não só, isso aqui é de fato uma paisagem, mas ela recebe esse nome paisagem justamente porque o retangular deitado, o retangular horizontal, ele transmite essa sensação de paz, ela cria esse movimento mais lento da esquerda para a direita, de cima para baixo, mas sem aquele zigue-zague frenético da imagem em retrato. A gente tem dentro da fotografia a possibilidade de trabalhar com simetria ou assimetria. Isso aqui é um exemplo de uma boa foto tirada utilizando a regra dos terços.
Diferente do centro ótico, né, e de você tentar criar uma foto super equilibrada, com uma distribuição de elementos bem no centro, como é uma coisa que é muito comum a gente observar, a regra dos terços ela utiliza uma distribuição diferenciada que aproveita esse movimento e faz você focar nos olhos do menino e passar dos olhos do menino para a família ali à direita. Então, centralizar pode acabar matando uma foto, enquanto o uso dessa regra dos terços, que consiste nessas grades, duas grades laterais, verticais e horizontais, né, ela te permite entender onde que o olho humano costuma ir no primeiro lugar quando você bate o olho numa imagem deitada e como ele percorre pelos outros elementos, tá bom? Aqui da mesma forma, só que a gente está vendo os elementos num outro ponto, né? A gente primeiro bate o olho naquela paisagem de fundo, né? Uma mata, tá uma resolução um pouco baixa, e em seguida observa a pessoa aí contemplando a paisagem. Em relação à simetria, que é o aeroporto de Barajas, em Madrid, ele tem essa característica arquitetônica bem interessante, achei bem feio, na verdade, mas ele trabalha com bastante simetria e na fotografia você pode trabalhar também com espaço, simetria e assimetria, dependendo do seu interesse. Veja como a imagem simétrica, ela traz uma certa acomodação, ela tem até uma coisa satisfatória, mas você olha para ela e você já viu tudo, né? O seu olhar não percorre, acaba acontecendo um pouquinho do que acontece com o quadrado. Eu trouxe aqui algumas imagens de uma fotógrafa que mostra como a aplicação da ideia dos terços, ou seja, da assimetria, né? Porque o terço, você já joga os elementos centrais na interseção daquelas linhas. Tá? Então, o que você quer dar destaque vai estar onde as linhas se cruzam. E ela gera uma assimetria. A assimetria gera um movimento. Olha aí, ó, lei dos terços. Olha aí uma assimetria. Vocês conseguem imaginar essa foto bem simétrica? Dava para fazer. Mas a assimetria cria esse movimento, né? O olhar desse homem olhando para cima está bem naquela interseção entre as linhas. Aqui também, já pensou? Vocês conseguem imaginar essa imagem centralizada? Não ficaria tão legal, né? Você tem uma praia, tem uma amplidão e você tem aí na interseção das linhas de baixo, da linha de baixo à esquerda, esse homem de bicicleta com seu reflexo sobre a areia, fazendo a sua caminhada aí, a sua pedalada e trazendo esse poder aí do movimento da imagem com você. Punctum Studium. Essa daqui eu vou deixar. Essa daqui eu deixo para os professores de foto, né? Vocês já devem ter visto ideias do Roland Barthes. Quem saberia explicar Punctum Studium? Por favor, não se manifestem, como eu gostaria de lembrar para vocês, essa aula é gravada, tá? Deixa eu me localizar aqui e eu vou fazer um resuminho para vocês da questão de Punctum Studium, que é algo bem importante dentro da compreensão das imagens, tá? Vou aparecer um pouquinho no vídeo, fazendo minha cola também. Afinal, vocês sabem, né? O professor não é obrigado a decorar, tem que transmitir a coisa para vocês. Um ponto notável nos levará adiante nessa jornada pela terra dos segredos e das experiências. O teórico francês da imagem, Roland Barthes, afirmou que há duas categorias de imagens. Uma ele chamou de studium, a outra de punctum. O primeiro grupo de fotografias pode ser analisadas verbalmente, ou seja, né, o studium elas podem ser analisadas verbalmente, enquanto o segundo não pode ser capturado com palavras. Studium refere-se a uma observação geral do mundo que nos cerca. O tema está lá, mas não cria interesse particularmente grande. Barthes acreditava que as imagens como essa pertencem mais ao fotógrafo que ao espectador. Elas não são experienciadas. Ok? Entenderam? Elas são fotos que o autor fez
retratando aquele momento que ele observava. Você olha para aquela imagem, você pode se apropriar de alguma maneira dela, mas ela pertence muito mais a quem elaborou a foto. Por sua vez, o punctum é diferente. Uma imagem costuma ver algo que o espectador percebe como errado, sem ser capaz de apontar o que é. É como se estivesse faltando uma peça no quebra-cabeça, né? E essa ausência forçasse o espectador a buscar uma explicação, que nem sempre é obtida. Bates deu um nome para esse tipo de ponto inexprimível. Um ímpeto emocional, uma flecha lançada para fora de imagem, que acerta e fere o espectador, que percebe que algumas experiências não podem ser expressas em palavras. Em vez disso, cria camada sobre camada de significado. Um número regular de palavras para descrever algo não pode ser descrito com palavras. Vamos ver isso na prática? Essa foto aqui é muito interessante. É uma foto clássica de Robert Capa. Ela foi tirada em Barcelona em 1937. Não há somente punctum. Não há somente um punctum. O exemplo de punctum aqui é que essa garotinha parece que fechou o casaco com o botão errado. Mas também outro punctum, que é uma presença arrepiante de algo perigoso. Algo que não pode ser visto na imagem, que está fora do quadro e que as pessoas da foto estão olhando para ela. Pelo ano poderia ser, por exemplo, um ataque aéreo do governo de Madrid, porque a gente tratava, na época, o regime franquista estava em guerra com boa parte da Espanha, era a Guerra Civil Espanhola, que foi cruel pra caramba, representado pelo Picasso no Guernica, né? É uma das guerras mais sangrentas da história da humanidade. Essa outra foto também tem algo errado. Segundo Roland Barthes, a boina do garoto nessa imagem é grande demais, levando à conclusão que não é dele. Essa dúvida gera um interesse intensificado e suscita questões para o espectador. Para a gente, tamanho de boina não é algo do nosso contexto, da nossa realidade. Tá? Então, assim, a boina desse menino, para mim, parece perfeitamente anormal, como qualquer pessoa usando boina é anormal hoje. Né? Anormal no sentido positivo da palavra. Tá? Minha filha tem uma boina, fica linda, mas não é algo corriqueiro. Mas assim, nesse contexto, o tamanho da boina do menino estaria chamando a atenção, algo que está fora, uma explicação cuja resposta vai estar fora da própria imagem. Ok? Então, enquanto as fotos jornalísticas padrão, elas vão tentar mostrar uma realidade, né, usar aquela retórica da imagem, a gente pode entender também o uso do punctum, que não é uma coisa fácil de fazer, é esse elemento imponderável, o elemento de fora da composição, como algo que gera uma sensação no receptor semelhante àquela interação. Lembra quando a gente fala da interação incompleta, na aula de sexta passada, que o receptor ele precisa conectar um ponto com o outro a partir da experiência dele? A foto também, sozinha, pode gerar esse tipo de efeito. E pode também ter esse tipo de poder de partilhar. Lembra do início da aula que a gente falou de partilhar com o receptor o poder de criar e de compor a mensagem. Gente, esse é um panorama, o panorama do mundo das imagens, assim como outros módulos, eles servem sim para que vocês aprendam, tem técnicas, tem coisas ali que vocês já vão sair daqui dominando um pouco mais, mas principalmente mostra o quanto esses temas são abrangentes, são amplos e demandam um estudo e cuidado. Vocês já repararam que uma letrinha que você passa aí despercebido é composta por milhões de dólares no escritório de design que estuda as terminações, os ângulos e tal. Então saibam também que as imagens, elas têm não só um poder intrínseco que a gente domina muito pouco, mas tem também uma série de técnicas e possibilidades que vai ajudar vocês a comporem uma imagem, uma mensagem muito mais efetiva. Seja usando apenas a imagem, que é o que vocês vão ter aí em fotojornalismo 1 e 2,
ou estão tendo, eu não sei, seja nessa interação entre a imagem e o texto, que é o que vocês vão exercitar na atividade da aula que eu passei na aula de hoje. Ok? Um abraço para vocês. Nossa aula de terça-feira vai ser ao vivo, vai ser live, vai ser uma live. E aí o foco da nossa aula vai ser falar sobre o trabalho final, então se programe para não perder de forma nenhuma a aula da próxima terça-feira, que dela depende o seu futuro, ok? Um abraço, até a terça que vem. Tchau!